Janela do Céu. Estamos de volta, compartilhando aqui com a nossa irmã Shirley Gonçalves de Porto Alegre, que estava relatando, como fazem muitos anos que recebeu o Senhor Jesus, que Deus começou a trabalhar na vida dela. E no primeiro bloco, nós falamos naquela época bem do início. Mas eu gostaria de falar um pouco, como nós comentamos, de nós aprendermos desde o início, da nossa vida como pessoa, que nós temos que ser, que nós temos que sentir, ser alguém na vida, e todas essas coisas vão nos fazendo andar por caminhos, contrários ao de Deus, e nós vamos desenvolvendo, uma vida independente de Deus, Então, gostaria de perguntar como é que foi essa vida e como depois encontrou, então, esse caminho, de viver uma vida perto de Deus. Bom, como eu já falei anteriormente, a minha mãe fazia serviços domésticos, empregada, faxina, lavava roupa. E ela trabalhava na época no Sandu, era INS, IAPI na época. Meus parentes, os parentes dela, eram da administração. E surgiu uma lei das licitações, e que não permitia, então, que esses órgãos públicos tivessem empregados direto para essas atividades. Aí foi dito a ela que ela deveria ter uma empresa. Ela conversou comigo, e já que eu já estava adiantada, na escola, e falou com meu pai, e meu pai me emancipou com 16 anos. A partir daí eu me tornei então uma empresária, junto com a minha mãe, mas era para esses serviços de faxina, de órgãos públicos. Já com 18 anos nós já tínhamos vários contratos, mas também tivemos sócios. E esses sócios também, vendo da minha experiência, por minha fragilidade, por ser mulher, conseguiram dividir entre a minha mãe, eu, meu pai, e chegou um momento que nós estávamos cheios de dívida e a empresa já não estava existindo mais. Aí passaram só para o meu... nessa época era empresa com sociedade. Aí passaram para o meu nome. Aí fiquei sozinha nessa empresa. Aí os negócios começaram a andar, mas aí começou a minha mãe a ficar doente. Aí eu já estava na faculdade, eu já não conseguia dar conta de cuidar desses negócios e estudar. Aí eu tinha um conhecido meu que trabalhava no Geraldo Santana, clube dos oficiais das reservas da aeronáutica. E eu fui para lá, ele me convidou para trabalhar ali, o serviço que ele tinha urgente, que tinha uma concorrência naquele dia. E aí eu fui lá para fazer a ata, de redigir, tudo. Então ele viu que eu tinha uma noção dessas atividades. Aí convidou para ficar ali mais uma semana, para fazer desafogar as atividades deles ali. No mês seguinte, eles me convidaram se eu aceitava que assinasse a minha carteira. E assinando a minha carteira, ele seria só 6 horas de trabalho. Aí dava tempo para faculdade, dava tempo para essas atividades que eu tinha e trabalhar ali com ele. Aí eu me admiti lá com 3 salários mínimos, era muito dinheiro na época, para 6 horas por dia. Aí eu fui desistindo dessa empresa e fui subindo. Um ano depois, era na época da ditadura, esse fato ninguém conhece, era a época da ditadura e foi instituída a Infraero. A Infraero é a empresa que administra aeroportos. E a direção dela era somente de militares. E esses militares tinham muitas pessoas que eram agentes. E me levaram para lá, me oferecendo mais ainda. Um cargo em confiança, aonde eu fazia... Isso dói, a gente às vezes lembra, Eu fazia, vamos dizer assim, controle dos passageiros que tinham atividades políticas.
E ali eu fui ficando ali dentro como um agente. E muitas pessoas foram torturadas, foram presas, que é onde eu também indicava quem era quem, né? E aí esse tempo que veio isso à tona, o senhor fez lembrar que eu tinha pago. Em função disso, eu fiquei sendo uma pessoa influente dentro da empresa e me colocaram num cargo. Acabou a ditadura, né? Acabou essas políticas todas e eu fiquei trabalhando efetivamente na área comercial do aeroporto. Aí eu fazia também contratos de licitação e assessorando o meu chefe, então eu seria encarregado de uma área lá. Esse chefe, a Infraero foi crescendo e foi surgindo novos cargos. Ele foi para um cargo e eu assumi o lugar dele, gerente comercial. Aí, depois de um tempo, ele mudou a gerência comercial e eu fui convidada para a área administrativa e financeira da empresa. Aí lá eu era responsável pela área de licitação, material, pessoal, almoxarifado, patrimônio, tudo. Então eu tinha toda a situação na minha mão. Eu tinha muitas pessoas sob o meu comando, como eu digo assim. Aí, como eu falei antes, se eu tivesse conhecido Cristo na época, né, eu era muito exigente. Para mim não tinha sim, não, não tinha, né? Era sim, não. E pontualidade, né? Me chamavam tipo coronel, né? Então, teve um coronel que disse assim para mim: Dona Shirley, não sei quem é a senhora. Ora será uma coisa, ora outra. E aquilo já me intrigou, né? E aí, fiquei naquela função de chefia até sair da empresa. Nesse meio tempo, minhas atividades eu transcorria em todo o Brasil. Eu viajava, ficava 15 dias em solo e viajava mais uma semana, e visitando todos os aeroportos, fazendo fiscalização. Aí, nos últimos anos, a Infraero começou novamente com política, né? E ofereceram o PEDIM, PDV, na época, pedido da demissão voluntária. E a minha mãe estava já em casa, né? E muitos gastos, muitas responsabilidades, porque meus irmãos achavam que por eu ser solteira, eu que tinha que arcar com tudo. Apesar que ela tinha o salário dela, né? Mas o salário dela era só para comida. E ela tinha 3 empregadas, uma para faxina, uma para cuidar dela durante o dia e fazia a faxina, e de noite tinha uma que pousava. E fim de semana tinha que dar folga para ela. Então tudo isso é em cima de dinheiro. E elas não cobravam pouco. E eu ganhava muito bem na época. Ganhava muito bem, que eu tinha dólar, tinha poupança, botava dinheiro em dinheiro fora em festa, dava presente, as pessoas me pediam, eu dava, né? E a mãe já estava mal lá e dinheiro acabando, aí eu pedi sair da Infraero com um pedido de demissão voluntária. E o dinheiro foi sumindo. Quando minha mãe estava morrendo, eu estava cheia de dívida. E aí veio a bancarrota. A mãe morreu, fiquei cheia de dívida e começou essa situação de saber por que eu sou responsável pelos meus atos, né? E que Jesus me perdoou, mas eu tenho que pagar pelas consequências, né? E também aprendi que eu não sou nada. Eu sou um lixo, porque eu me achava importante, entendeu? Eu só usava sapato salto, usava taierzinho, bonitinha, bebia só uísque. Fim de semana era festa, saía da Infraero, saía do serviço já para os restaurantes. Os restaurantes a gente ia para uma boate, e aí virava o fim de semana. Chegou o momento assim de um dia na igreja, não preciso falar isso tudo não. Um dia na igreja uma irmã diz assim: ó irmã, graças a Deus que eu lhe abraço agora, porque teve uma época que a senhora ia confraternar, abraço de comunhão, a senhora cheirava álcool.
eu me enterrei, entendeu? Aí foi. Foi no 2007, 2004. Em 99 a mãe ficou doente, em 2002 já não bebia mais, porque já estava na igreja. E o que mais que eu vou dizer? O Senhor me mostrou que eu não sou nada, que eu não sou autoridade, que o dinheiro que eu tinha não era para nada, não valeu nada, e que se eu tivesse guardado, entregue para Ele, né, teria multiplicado. Amém. Como é hoje, né, receber essa palavra de se submeter, né, que o Senhor diz que quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo, né, dentro de nós, uma pessoa que viveu, né, a própria profissão exigia, né, o controle, a fiscalização, né, e aí desprogramar, né, essa mente para que e aprender, né, como Jesus diz, a ser manso, a ser humilde. Verdade. E a humildade foi muito difícil. Até a Suzana hoje até fala em casa, tu pensa que tu, né, que tu tá mandando, tu é muito orgulhosa, tem que ser o que tu quer, que não, sabe aquelas situações assim. E às vezes eu me controlo assim, não, mas tem que ficar quieta. Sobre a autoridade, né? A minha mãe dizia assim, meu pai teve um relacionamento extraconjugal e eu descobri quando eu era criança ainda. E eu dizia pra mim, eu nunca vou querer isso pra mim, né? Que onde é que se viu um homem trair a mulher que trabalha, aquele negócio todo. Então eu não vou querer nunca casar para não ter que estar me submetendo a isto, né? Que quem manda em mim sou eu e eu que sei, não aceito. E no serviço também, como eu tinha já um certo conhecimento, relacionamento com todos eles, eu entendia e dizia que eu não tinha chefe, que nós trabalhávamos junto, que nós seguimos uma diretriz que estava escrito, né? Então eu não sabia quem era a autoridade, eu não aceitava a autoridade. Aí chegando na igreja também, eu tive um relacionamento muito difícil, eu já estava acostumada, né? Aqui na igreja era tudo sob o meu comando, sobre a minha supervisão, sobre a maneira como eu via, né? E até ele mostrar que quem mandava lá era ele. Mas eu também não achava que ele mandava, porque tinha Cristo que mandava. Então foi uma situação muito complicada. Mas aí um dia eu fui entendendo, né? Deixar não, é ele mesmo que manda, vou ficar na minha. Se der errado, o problema é dele, entendeu? E foi o que aconteceu. Né? Agora eu não respeito. Agora, chegou um novo presbítero lá, com as suas novas orientações, estou acatando, não estou murmurando mais, tô na minha, como disse. A minha irmã Shirley, ela exerce uma posição do tabernáculo, né, dentro da igreja, na parte da secretaria, então tá sempre ali ainda auxiliando, né, toda a papelada, contabilidade, todas as coisas, né, e como é fazer esse serviço hoje no Senhor, né, porque antes também fazia uma parte administrativa lá mas era na parte do mundo, né, e hoje fazer esse serviço no Senhor. É difícil, é porque contraria muitas coisas que eu aprendi, né, então muitas coisas eu aceito, que é porque eu tenho que ser assim, porque eu discordo muitas vezes dentro de mim, mas no fundo assim eu vou fazer porque estão dizendo que tem que ser feito, entendeu? Como assim, a rigidez de uma escrituração do contábil, né? A gente tem todas as normas, todas as técnicas, né? Aí chega um presbítero, olha, paguei, mas não tem onde pagou, quando pagou, como é que pagou. Entendeu? Eu tenho que pagar no dia tal, não. Depois eu pago, entendeu? Aí tu fica subindo, né? Falta papel lá pro banheiro. Depois a gente vê isso. Então eu era tudo sempre pontual, né? Me antecedia para não fazer, para não sentirem a falta. Agora tá tudo devagarzinho.
A partir do momento que eu vi, quando eu fui pro hospital, era tudo sob o meu controle, né? Aí eu vi que eu fui pro hospital, fiquei mais de um mês em casa e tudo continuou normal. Aí que eu comecei a sentir que eu não sou nada, que eu não preciso, não faço falta, que alguém pode me substituir. Então a partir daí já relaxei mesmo. Eu não conseguia chegar na igreja depois que começasse o culto, entendeu? Que tinha que estar lá 1 hora antes e exigia que todos que estavam ali à minha volta chegassem 1 hora antes. Agora não, já chego 5 minutos antes, né? Eu sei que vai estar tudo correndo normal, né? Eu era muito exigente até comigo mesmo, eu não concebia errar, eu não podia errar, me frustrava de fazer uma coisa que não desse certo. Como é que dizer? Isso deixa comigo que eu sei fazer. Aí a coisa saía errada. Agora assim, não, agora eu peço para Deus, até para fazer de manhã, às vezes assim, Senhor, eu vou sair, seja conforme a tua vontade. Eu faço isso. Mas o Senhor me guarda meus caminhos, né? Não me deixa andar no caminho mau. Eu tenho pedido para Ele. Às vezes Ele não me ouve, né? E eu deixo brecha e as coisas erradas acontecem. Amém? O Senhor, Ele vem sempre, né, para nos mostrar que Ele que está no comando, né? Nós temos que seguir a direção dEle, e isso eu creio que Deus faz na vida de todos nós, né? Todos nós recebemos, né, essas influências da cultura do mundo, né, a exigência do trabalho, de que a gente tem que ser perfeito, né? Que a gente não pode admitir errar e que a gente não erra. Quando a gente é criado assim, né? Até é difícil pedir um perdão, né? Ver que tá errado, mas não admite que tá errado para dizer que eu realmente falhei, né? Então isso, Deus, Ele, aos poucos, Ele, com as dificuldades, com as tribulações, com a palavra, Deus vai nos mostrando de que ninguém é perfeito, né? E que somente Jesus é perfeito. E que nós vamos errar sempre, né? Por isso que existe o perdão. Então, nós sempre vamos pecar até quando Jesus voltar. Mas o que alegra o coração de Deus é quando nós temos a humildade, né? De dizer, não, eu errei, peço perdão e vou procurar acertar, né? É esse um coração que Deus se agrada. Quando nós reconhecemos nossas faltas, né? Quando nós nos humilhamos. E é aí que o Senhor quer fazer, né? Nos mostrar que todo aquele momento que nós fizemos coisas, era Deus que estava ali com a sua misericórdia nos capacitando, né? E agora nós temos que clamar sempre, né? Dizer, Senhor, me capacita a fazer isso, Senhor, me ajuda a fazer tal coisa, né? E descansar no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, para nós encerrarmos esse programa, gostaria que tu deixasse uma mensagem ou uma palavra, algo que Deus tocar no teu coração para os nossos telespectadores. Amém. Vamos dar uma olhadinha aqui. Me marca muito. Me toca muito Romanos 8, que diz assim, vamos lá fazer um orar, ler? Vamos, irmão? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse
em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Amém, irmãos? Então agradeço a tua presença de estar aqui, né? Compartilhando, e que o Senhor continue, né? A trabalhar e tornar cada vez mais fiel ao Senhor. Amém? Então nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Fique conosco. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.